Ok. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Sim, É. nosso episódio piloto, nosso episódio zero do nosso podcast. Meu nome é Gabriela, E eu sou o João Pedro. e nós somos secretários gerais da Simulação Geopolítica do IFES Campus Guarapari. E esse é um episódio muito especial, que é o nosso episódio piloto, né, do nosso podcast. E tem um tema muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher, que acontece agora, dia 8 de março. Para esse ano, a CIGIG ela vai se estender para além do próprio evento. E uma das propostas é trazer aqui um podcast debatendo exatamente temáticas sobre um aspecto político mesmo, social. Exatamente o que a gente debate durante a simulação, só que num ambiente externo, né? A gente vai trazer ainda muitos outros tópicos, mas a gente está começando aqui pelo Dia Internacional da Mulher, que é uma data muito significativa, né, Gabi? É incrível poder trabalhar esse tema e de poder o quanto essa data é importante e contar, né, para todo mundo que está ouvindo o quão significativa é essa data e o quão importante ela foi para que nós mulheres, né, tenhamos tudo que a gente tem hoje e está sendo muito especial fazer esse podcast com você e poder compartilhar esse tema com você. Muito obrigado, Gabi. Realmente é muito necessário a gente falar sobre isso. Não falar só sobre a data, mas também abordar como a causa feminista, né, a luta pelos direitos femininos, ela caminha junto de muitas outras pautas também, e como a gente hoje não estaria na posição que a gente está agora se não fosse por essa luta, que é constante e que remonta ali, né, começa por volta do final do século XIX e o começo do século XX, né? Naquela época era época de Revolução Industrial e as jornadas de trabalho eram extremamente exaustivas, com cerca de 12 a 14 horas de trabalho, até mesmo 18. Era realmente algo muito, muito terrível e que tinham, né, trabalhavam não só homens e mulheres, mas até mesmo crianças, né? E aí chegou um momento em que todo mundo sabe, né? Todo mundo que já estudou história, que se tornou meio insuportável, né? Muito insuportável. E começou os movimentos de revolta, né? Sim. Sindicais, o que seria, né, um tipo de sindicato. É uma organização política dentre esses trabalhadores que eram dispostos a essas condições de trabalho precárias, esses salários ruins, enfim. Mas também nasce ali uma diferença, né? Uma questão, uma diferença de gênero mesmo entre o masculino e o feminino, que a partir daquele momento já sim havia uma Sim, né? disparidade. Essa disparidade vem desde antes, né? É. Mas dentro do movimento dos trabalhadores, vamos por assim, essa disparidade ela se inicia quando as mulheres elas participavam dessas revoltas, elas eram muito ativas, só que elas não conseguiam os seus direitos, né? Por exemplo, a Eva Alterman, que foi uma professora socióloga brasileira, fez parte do Partido Comunista aqui no Brasil. Ela descreve em seu artigo que o movimento sindical ele não tinha o objetivo de garantir salários iguais, porque as mulheres eram vistas como complementadoras de renda dentro das suas casas. Então não tinha por que os homens eles arriscarem o seu trabalho para conseguirem o seu salário, né, para conseguirem aumentar o delas. O que é ridículo, né? Exatamente. No começo ali daquela luta sindical, ainda era visto, né, essa diferenciação, essa luta pelos direitos femininos como um risco à luta geral. Então, elas eram sempre submissas à luta do proletariado de forma geral, enquanto a luta e a busca pelos direitos femininos, né, pela equidade de salários, por exemplo, ela era colocada para baixo dos panos, exatamente para não atrapalhar essa busca geral. E aí, assim, no meio disso vem grandes mulheres, né? Uma delas foi a Clara Zetkin, né? Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela corretamente, Eu acho que mas ela foi uma alemã que fez parte do Partido Comunista, né, da Alemanha, e em 1910, inclusive, ela participou do segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas e ela
indicou, né? Ela falou que deveria existir um Dia Internacional da Mulher, né? Só que a grande pegadinha é que ela não definiu data, né? Existe uma confusão muito grande, né? Uhum. Principalmente no Brasil, nos países da América Latina, em que fala que ela escolheu essa data por conta de um incêndio lastimável, né, que aconteceu em Nova York. Só que o incêndio aconteceu em 1911 Uhum. e ela falou dessa Sim. data em 1910. O congresso aconteceu em 1910. Então é possível que isso tenha sido acontecido, É. tenha se ocorrido. Eu mesmo acreditava, tipo, no que a gente foi fazer a pesquisa prévia para desenvolver toda essa conversa, eu mesmo acreditava que o que deu origem ao Dia Internacional da Mulher tinha sido esse incêndio em Nova York. Aí Não. eu comecei a pesquisar, as datas não batiam, eu fiquei meio confuso e enfim, quando eu juntei toda a pesquisa que eu concluí que não, realmente não foi esse o caso. Na realidade, a data ela não foi nem sequer escolhida quando foi sugerido um Dia Internacional da Mulher. Ela, inclusive, remonta à greve das trabalhadoras, né, na Russas? Rússia, e que, enfim, foi o que deu essa data ao Dia Internacional da Mulher. Sim, foi uma greve que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Foi 7 anos depois que a Clara, né, de quando houve o congresso e a Clara sugeriu. E elas pediram, né, por pão e paz. Uhum, Né, e isso se tornou tão significativo em que a, a maior parte dali da comunidade acolheu, né, essa uhum. data. Mas como não era algo definido e reconhecido mundialmente, acaba que acontecem essas confusões, né? Muitos outros países tinham próprias datas, né? Então, por exemplo, em certos países da Europa, esse Dia Internacional da Mulher, ele era comemorado, ele era marcado numa outra data de acordo com movimentos do próprio país. Então, eles definem aquela data de acordo com um acontecimento principal, um expoente ali desse movimento dentro do próprio país. Enfim, acabavam acontecendo essas diferenciações. Só foi realmente unificar tudo quando a ONU mesmo reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E ela só foi reconhecer em 1975, né? É. Teve muita luta até chegar ali. E ainda assim, né, o que eu acho, tipo, muito triste é que mesmo depois do reconhecimento, essa data, ela foi muito instrumentalizada pelos governos, né, sem realmente nenhuma mudança estrutural. Então, houve muitos governos, né, até atualmente, que usam essa data como forma de instrumento, até mesmo de promoção do seu Uhum. próprio governo, né? De comunicação, de publicidade, mas que não trabalhou, não se esforçou para realmente haver uma mudança estrutural Sim. de todos os problemas que existem. Essa instrumentalização, ela aconteceu especialmente durante os regimes socialistas, né? Porque, enfim, só da gente estar aqui citando os fatos históricos, a gente percebe que esse movimento ele ganha muita força dentro desses partidos, mas que exatamente usavam isso como promoção e como forma de gerar ali uma identificação com essa comunidade, né? Com essa comunidade feminina. Enfim, que no caso permanecia ainda subordinada a essa luta geral. Sim, Então. inclusive no Brasil, né? Uhum, No Brasil, teve muita força esses movimentos da esquerda, né? A Berta Lutz foi uma grande líder sufragista brasileira e, né, o sufrágio, ele começou com as mulheres da burguesia, as uhum. mulheres da classe alta. Então ela unia essas mulheres pra protestar, tipo assim, na época dos anos 20, elas entregavam cartazes e foi uma época que elas pressionaram muito Getúlio Vargas, né? No E caso, só um adendo, a gente começou a falar sobre sufrágio, acho que a é gente acabou não falando verdade. exatamente o que se trata o sufrágio, né? O sufrágio é esse direito ao voto. No caso, um voto equivalente, né? Entre homens e mulheres. E que, enfim, foi um debate, assim, global. Não começou no Brasil, logicamente, começou principalmente nesses países mais industrializados, como a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, né? Mas que unificaram principalmente essas classes altas, essa burguesia,
e que conquistaram depois esse direito ao voto. Claro, cada país com a sua particularidade, e que, enfim, no próprio Brasil não começou com uma igualdade de fato, né? Já que o voto ele foi institucionalizado, né, na Constituição de 34, mas ele só foi realmente posto em prática em 35. Sim. E mesmo assim não foi posto em prática 35 equivalentemente. não, 45. 45, é Foi, verdade, foi foi quando o Getúlio saiu. 45, foi quando o Getúlio saiu, né? Uhum, Elas pressionaram Getúlio, mas Getúlio, tipo, colocou na Constituição, mas não se desenvolvia, não era uhum. posto em prática, e as mulheres, né, só conseguiram Não houve votar, eleição, né? né? Não houve eleição. Então, só conseguiram votar com a queda da ditadura getulista. Uhum, E você estava falando, né, sobre até mesmo a instrumentalização, né, que os partidos de uhum, esquerda utilizavam. A Eva Alterman, ela fala novamente, né, sobre isso quando ela cita o caso da Zuleika Allenbert, que uhum. foi uma das primeiras mulheres a estarem no alto escalão do Partido Comunista aqui no Brasil. E ela foi demitida, ela foi Uhum. exonerada do cargo dela, excluída do Partido Comunista, porque ela fez críticas, né? E denunciou a sujeição da mulher no seu próprio partido. Então, assim, Porque. Uhum, dentro do Partido Comunista, as mulheres elas não tinham espaço para serem do alto escalão. uhum, Elas ocupavam espaços, elas faziam ações, uhum. elas ajudavam crianças, mas assim, elas não tinham realmente um cargo ali Sim, dentro, um poder, uma uma liderança, né? liderança. E quando elas denunciavam isso, né, elas eram excluídas. Então houve muito essa instrumentalização e por quê? Porque existiam homens daquele Uhum. partido e que eram homens, né? Não, não tem outro, não tem outro, não tem outra coisa, não sei o que dizer. Isso só foi mudando, né? Só houve um abalo da hierarquia de gênero na esquerda, chegando nos anos 60, nos anos 70, que foi quando o feminismo ganhou Uhum. força, Com a né? ditadura Com a também, né? ditadura também, em 64, as mulheres, elas se uniram, né, para lutar contra a ditadura, né? Elas eram, como que era? Movimento das mulheres. Uhum. Não era nem o feminismo, era o movimento das mulheres. E elas se uniram pela primeira vez e elas usaram, né, o dia 8 como um marco de volta da democracia. Assim, elas realmente, tipo, deram um significado dentro do Brasil pro dia 8 de março. Mas isso ainda assim não acabou com o preconceito, né? É claro que foi sim uma atitude exemplar, mas a prevalência dessa diferenciação de gênero ela prevalece até hoje, a gente tem muito conhecimento disso. Só que hoje a gente tem ferramentas que permitem a gente facilitar esses debates, né? Sim, Essa distribuição de conhecimento por si só, né? sim, eu acho que a globalização, né, teve muitas coisas boas e ruins, mas uma das coisas boas foi que a possibilidade, né, da internet e das mulheres se apoiarem pela internet, né, é uma ferramenta incrível, né, você saber e você se informar e você se empoderar dentro da internet, porque às vezes você não está num ambiente, não está num círculo de convívio que você tem a oportunidade, que você é incentivada, mas Uhum. dentro da internet tem um espaço muito grande para você falar sobre isso, né? Vieram também muitas ondas, assim, hashtags, por exemplo, no antigo Twitter, que agora é o X, por exemplo, o Me Ai, Too. O Me não vou nem falar Too, o do Bring ex. Back Your Girls, que expuseram questões como violência, Uhum. como É, o abuso, violência psicológica, e sexual. sexual, É, e a desigualdade uhum. mesmo, né? O Me Too, pelo que eu me lembro, né? Perdão por estar te cortando. Enfim, ele existiu, ele foi fundado, assim, esse movimento em 2006, eu acho que por volta de 2006. Só que o fato principal que organizou tanta gente, que teve toda essa movimentação na internet, no Twitter em específico, na época Twitter, agora é X, foi um tweet de uma atriz chamada Alyssa Milano.
que ela expôs situações de abuso sexual e pediu para que mulheres que tivessem, né, sofrido esse tipo de situação, ou sido assediadas ou sido abusadas sexualmente, respondessem ao tweet dela com a hashtag, né, hashtag MeToo. Que, enfim, do inglês vem pra eu também, né? Eu também já Eu sofri esse tipo também. de situação. E em um dia, aquele tweet já tinha mais de 500 mil de respostas. Em 2 dias ali já eram mais de 200 mil vezes utilizadas nessa hashtag. Então, aí a gente consegue ver como a internet ela trouxe uma oportunidade de tornar esse movimento um movimento de massas de forma global, né? Uma organização política global mesmo, diferente do que a gente estava acostumado ali durante o século XIX, século XX, É, que eram movimentos dentro de certos países, certas regiões, sim, enfim. e que englobava mais, né, a burguesia. Quem Uhum. tinha dinheiro, quem tinha É. acesso, né, à educação, a saber dessas coisas, que conseguiam participar e ter conhecimento sobre isso. Então, esses tipos de hashtags, esses tipos de ações dentro da internet foram um espaço muito grande para pessoas que não tinham acesso, que às vezes sofriam com isso, Uhum. entenderem que muitas vezes estavam sofrendo. Sim. Entender que a violência ela não é só sexual, mas ela também pode ser psicológica, Uhum. sabe? E a, o que eu acho legal disso tudo é isso, é a visibilidade, é você poder até mesmo ensinar um pouco pela internet. Uhum. Acaba que, tipo, claro, que a internet e o que a gente tem hoje como uma ideia de liberdade de expressão gera também outras violências, né? O Sim, espaço da internet, por muitas vezes, não regido por uma lei maior, ele dá ali certas liberdades para intolerâncias, né? Mas, independente disso, ainda assim é um espaço de educação. Muito se aprende na internet, muita oportunidade é dada. Muitas organizações, inclusive, oferecem cursos, aulas e tudo mais, voltadas para esse ativismo social, e não só na causa feminista, na maioria das causas, né, a gente tem sempre uma movimentação muito grande dentro da internet mesmo, mas, por exemplo, a própria ONU, pela ONU Mulheres, né, organiza cursos de capacitação em ativismo social mesmo, né? Como que as mulheres podem se organizar e realizar a diferença nesse microcosmo social dela, né? Na sim, vida dela. porque é uma reivindicação diária, né? Por mais que tenha a Declaração dos Direitos Humanos tenha sido um marco global, ela não incluiu as mulheres e não credibilizou a violência que as mulheres sentiam como realmente algo dentro da declaração, né? Uhum. Ela não explicitou a desigualdade de gênero. Então, tem sido uma reivindicação diária para que a declaração, né, os direitos humanos sejam plenamente executados. Uhum. Então, assim, todos os dias a gente tem que lutar, a gente tem que reivindicar, a gente tem que entender Sim. tudo isso para que e explicar e ensinar para que cada vez se torne mais fácil, né? Para que a gente consiga, por exemplo, que exista, né, a ONU Mulheres, né? Uhum. A ONU Mulheres ela veio depois de muito tempo, depois de Sim. muita luta, depois das mulheres verem a necessidade que isso precisava acontecer. E para que haja uma mudança social, porque é um problema muito enraizado, né, tudo isso, é um problema que remonta há muito tempo, a gente precisa ensinar, a gente precisa ter espaços para que possam ser falados. E por Uhum. mais que a internet seja, às vezes, doentia, a gente tem que aprender a usar ela para o nosso bem. Acaba que muitas vezes não é reconhecido a importância do feminismo enquanto um movimento para além, inclusive, da própria causa feminista, né? Ele deu palco e conquistou muitos direitos para muito além disso, desde a comunidade LGBT, lógico, mas também para a própria comunidade negra, para os povos originários e tudo mais. O feminismo, ele não é um movimento único, assim Com como qualquer certeza. movimento não é único.
lógico que existe, sim, feminismo dentro da esquerda, ele nasce dentro desse meio, mas existem, sim, outras vertentes ideológicas dentro disso, e inclusive recortes sociais, né? No que a gente vai estudar a história do feminismo e esses expoentes, essas mulheres que foram tão essenciais para a história, a gente encontra figuras como a Angela Davis, como a Bell Hooks, que são pessoas negras, são mulheres negras e que eram ativistas de um feminismo também negro, né? Que expressava ali a necessidade de explicitar não só as agressões, as opressões às mulheres, mas especialmente às mulheres negras. Esse feminismo negro, que, enfim, já é estudado enquanto algo à parte há muito tempo, ele remonta, assim como a gente já vem usando essa palavra várias vezes, desde antes de 1900, sabe? 1851, uma mulher abolicionista e ativista social também, a, vou tentar pronunciar o nome dela, Sojourner Truth. Ela já questionava exatamente esse tipo de aspecto, né? Essa exclusão de eu também sou mulher, porque ela era uma mulher negra, ela era escravizada, ela foi liberta ainda décadas antes dela dizer isso, mas que deixava claro, né? Explicitava mesmo sendo uma pessoa negra, e sim sendo vista naquela época, né, como alguém que ocupava os espaços de trabalho exclusivamente, ela ainda assim era mulher. Então a Sim, luta feminista também era para ela. sim. Assim como a luta feminista também é para as mulheres indígenas, que hoje tomam muita força, e que também estão se organizando enquanto um movimento próprio. Eu acho, assim, muito difícil, porque para você ser credibilizada como mulher, já é muito difícil. Uhum, Mas para você ser credibilizada como uma mulher negra em 1851 nos Estados Unidos, uhum, na época, tipo, 1851, o Brasil nem tinha abolido a escravidão ainda, uhum. sabe? Havia uma segregação muito grande, né? Que deixa resquícios até hoje. Eu acho que é ainda mais difícil, muito mais difícil, definitivamente. Com toda certeza. E por isso a gente enxerga hoje esses movimentos como essenciais, né? Com certeza. É impossível a gente tentar lidar com esses movimentos sociais como coisas à parte entre si, porque se a gente não tem uma organização política, e isso já foi deixado claro durante muito tempo, né? Essencialmente, né, uma organização política que englobe todos esses grupos minoritários, não existe voz dentro desses meios, né? O próprio ativismo indígena que eu estava começando a falar, ele por si só ele é bem recente, né? Ele começa a ser debatido ainda no século passado, mas esse movimento a favor dos direitos indígenas e pelos direitos das mulheres indígenas, ele remonta a 1980, Muito entende? É recente. muito, muito recente esse tipo de movimento, porque ainda se confunde muito essas lutas individuais das mulheres indígenas e das comunidades indígenas, assim como faz isso dentro da comunidade negra, dentro da comunidade LGBT também, enfim, tudo isso é essencial da gente entender caso a caso, né? Acaba que, por exemplo, as mulheres indígenas, elas são muitas vezes colocadas em posições por conta da própria tradição. Então, tem ali algumas limitações, né? Assim como a gente, claro, a gente enxerga isso dentro do Brasil, mas ainda mais dentro de outras culturas. Então, se a gente for para o Oriente Médio, a gente vai enxergar isso muito bem. E tem ali uma delicadeza muito grande em trabalhar Muito esse tipo de grande. assunto, porque é uma tradição ancestral, milenar, né? Então, enfim, entra em muitos aspectos muitíssimo complicados, mas que devem ser debatidos, porque senão a gente não enfrenta problemas que são estruturais e que existem também dentro desse tipo de comunidade, sabe? Não é porque uma comunidade indígena ela é, na teoria, afastada do meio que ela realmente não vai enfrentar esse tipo de problema, não é porque uma mulher indígena que ela não vai sofrer uma violência doméstica, pelo contrário, os números de violência doméstica dentro dessas casas, desses lares, é muito grande ainda, né? Sim. Mas ainda assim existe uma dificuldade em fazer com que as leis que a gente tem para garantir esse cuidado, essa segurança para esse grupo, cheguem até ali. A violência, né, ela aumenta quando você se encontra em espaços afastados, Uhum, né?
E isso se dá não só nas comunidades indígenas, como também em favelas, no interior, né? E porque como você tá afastado, você não tem a quem recorrer. Você não tem. Muitas vezes você não tem nem educação, Uhum. né? Por você estar afastado. De reconhecer De exatamente que aquilo ali não é reconhecer que certo. não é certo e que não é certo você achar que tá certo, Uhum. sabe? A normalização da violência é um assunto muito louco, de verdade, muito louco. Porque isso é algo é, que tá muito enraizado no Brasil, sim, recentemente, até 1940, a integridade do homem, a honra do homem, era levado mais em consideração do que a vida da mulher. Porque as agressões contra a mulher eram toleradas, sabe? Uhum. Até 1940. Até, tipo, ontem, sabe? A violência, a gente tem que entender que a violência ela não é episódica. Ela é contínua. Ela é um ciclo. Ela é um ciclo que se repete, se perpetua cada vez mais por conta de ações por conta de pensamentos muitas vezes tradicionais, Uhum. de você não querer mudar, sabe? Às vezes acaba que a gente não tem nem consciência de que essas coisas acontecem, né? Por exemplo, uma coisa que é uma realidade muito forte no Brasil, mas que não é muito comentado, é o casamento infantil. Isso foi uma pauta que a gente conversou muito ano passado, com todo esse debate, eu acho que dentro do plenário da Câmara, né? Isso foi muito debatido e foi para as mídias. E, enfim, teve, sim, um debate sobre isso, mas mesmo assim ainda acho que não é o suficiente, né? Porque são são pessoas muito minorizadas, realmente. São pessoas que vivem em situações que não têm acesso a esse tipo de educação por se tratar de casamento infantil, né? São crianças que não têm consciência desse tipo de violência que muitas vezes se trata, né? E que, enfim, ainda assim gera um número enorme para o nosso país. O Brasil é o quarto país no ranking Meu global em Deus. casamento infantil enfim, de meninas, né? Eu não sabia desse ranking, Aham. dessa informação. E, É e isso não se assustador. sabe, sabe? Tipo, a gente muitas vezes não pensa em como isso acontece no Brasil. Isso é uma realidade, sabe? E porque assim, eu mesmo, assim, eu penso assim, pô, o Brasil não tem muito disso. E me assusta saber que ele era o quarto, Uhum, né, que tem ele é o quarto, né, que uhum, tem mais casamentos infantis. Porque isso é uma agressão, isso é uma violência, uhum, sabe? Contra a criança, contra a menina que tá sendo colocada como mulher rápido uhum. demais, Sim. sabe? Não tá respeitando o espaço e as barreiras dela. Eu de verdade acredito muito nisso. E isso é uma outra violência, é uma outra situação onde a mulher ela é colocada como propriedade, seja do pai, seja do marido, né? Porque para ela se colocar num casamento de 14 anos, é porque algo foi arranjado, Uhum. sabe? Ou algo foi normalizado ali. Tem prefeito no Brasil que é casado com criança de 16 anos. É assustador esse tipo de informação. Porque a gente pensa que esse tipo de coisa acabou há um século atrás. Sendo que, primeiro, não aconteceu assim. Na realidade, esse tipo de violência teve, sim, uma diminuição com o tempo. Mas ainda assim é muito grande. Enfim, as atitudes e as ações governamentais no que diz respeito à legislação e à busca pelo direito das pessoas também é muito recente, é uma discussão muito recente. Principalmente, é uma discussão que é necessária ser continuada, né? Assim como a gente está conversando aqui o tempo inteiro, por terem lutado tanto tempo, conquistou-se muitos direitos, mas ainda assim tem muito a ser conquistado. A diferença salarial ainda é uma É situação, algo e gritante. isso é algo que não faz sentido na cabeça de quase qualquer pessoa que está envolvida com esse tipo de coisa. Então, você pensar que duas pessoas estão recebendo um valor diferente pela uma mesma função, executando uma mesma função, executando o mesmo trabalho, só que possuem, enfim, salários diferentes por conta de gênero, é muito estranho ainda, né? E essa é uma luta que Uhum, vem desde
final Aham. do século XIX, a gente falou, né? É assim, assustador como a mulher, ela é subjugada, ela é colocada, né, numa situação de inferioridade, numa situação, às vezes, que ela pode até trabalhar mais do que o Uhum. homem, mais ou igual, e ela receber menos. Sim. Ela estudou igual, ela passou na faculdade, ela teve que estudar, ela teve que se esforçar, ela trabalha. Além de todos os outros problemas que ela, enquanto E mulher, já já enfrenta na enfrenta, sociedade. exatamente. Que Hum. homem não tem que passar por cólica e trabalhar e estudar. É. Então, voltando ao assunto. A mulher, ela sofre muito, né, no ambiente de trabalho. Não só com essa disparidade do salário, mas também, né, com essa sensação de inferioridade que ela sente porque ela é colocada, né, Uhum. como incapaz, ou não merecedora, sabe? E muitas vezes isso se desenvolve até mesmo um assédio. Sim. É muito recente como esse tipo de violência começou a ser tratada dentro de lei, né? Sim. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. E só agora, no mês passado, é que ela se estendeu a outros tipos de violência doméstica também, né? Para além da contra mulheres, né? No caso, agora incluindo também mulheres trans, é, e pessoas LGBT e casais homoafetivos de forma geral, né? Tanto lésbicos quanto gays, inclusive. Eu acho assim que até mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda assim existe um problema muito grande, principalmente aqui no Brasil, sabe? Em todo lugar do mundo, mas no Brasil, eu acho que esse, esse, esse pensamento, né, de mulher como coisa, como propriedade, como um objeto, muitas vezes até mesmo de satisfação, se perpetua. Uhum. A mulher hoje tem medo de sair na rua sozinha, porque mesmo com a Lei Maria da Penha, ela é completamente descredibilizada. A gente tem vários casos, né, onde a mulher ela sofre a violência, ela muitas vezes recorre à Lei da Maria da Penha, ou ela é descredibilizada, ou a lei ela não consegue Uhum. proteger mesmo a mulher. Às vezes ela consegue uma medida protetiva. Aqui em Guarapari mesmo, um caso aqui em Guarapari recente, uma mulher foi morta pelo Uhum. ex-marido. Ela sofreu, né, uma violência. Ele atacou ela pediu medida protetiva e ela tava, desde lá acho que tinha passado um ano, algo assim. Uhum. E aí ele, com raiva, né? Eu acho que vem com esse sentimento de é minha mulher, é Sim. minha esposa, e não sei o quê. Ele com essa sensação, acho que muito de propriedade dele, matou ela. E depois se matou. Uhum. E aí ela tem filho, o filho fica órfão. E é uma situação de verdade muito lastimável, porque não afeta só a mulher, mas afeta a família, afeta Uhum. toda a sociedade ali em volta, sabe? Porque, querendo ou não, eu e você, a gente é impactado por isso, né? Porque a gente vê isso, a gente sente isso e cada vez mais a gente sente mais medo. Uhum. Então, mesmo com esses avanços, quando que o governo, quando que o Estado, ele vai começar a trazer ações que consigam educar e consigam colocar dentro da sociedade esse pensamento da mulher ser um ser independente, uma mulher não ser uma propriedade da violência, né? Com ela não ser banal, Sim. porque por mais que pra gente, né, a violência contra a mulher ser banal seja algo absurdo, pra muitos homens não. Pra muitos Uhum. homens tá tudo bem. Mulher é pra isso mesmo. Sim, e que elas não deveriam buscar esse direito, né? Para além dessa violência constante que vocês são submetidas, ainda assim existe um esforço de parte da sociedade que busca o retrocesso desses direitos.
Então, cada vez mais fica claro pra gente que um direito que é conquistado, ele não é para sempre, né? A luta, ela realmente é constante, porque senão o que é conquistado pode sim retroceder e ser deixado de lado e voltar à situação que antes era tida como normalidade. Coisa que a gente não pode permitir. Então, o tipo de organização política, esse tipo enfim, oportunidade de transporte de informação, por exemplo, que nem a gente está fazendo aqui agora, numa Sim. conversa, um podcast que o pessoal pode assistir, enfim, ele é essencial para que o pessoal entenda que sem organização política, sem movimentação social, não Não tem tem direito, direito. não tem acesso. Então, se a gente parar com isso agora, amanhã pode plenamente você tá trancado em casa de novo, sem direito a trabalhar, por exemplo. Então, enfim, esses esforços, eles são constantes. Não, nada é garantido, né? Uhum. Com a sociedade, com o pensamento de grande parte dos homens de hoje, nada é garantido, sabe? Eu acho que, assim, para que as coisas sejam mais leves, melhores, o que os homens podem fazer é apoiar, Sim. sabe? É apoiar, é dar voz, sabe? É ajudar. Não deixar a deriva como, tipo assim, é a luta delas, deixa que elas se virem, sabe? Não é sobre isso. É sobre o apoio, é sobre você estar aqui me ouvindo e conversando junto comigo e entendendo sobre o assunto, buscando sobre o assunto, eu também buscando sobre o assunto, para que a gente se conscientize cada vez mais e que consiga fazer um Brasil melhor Sim. e No um mundo. mundo melhor, É né? Porque a exatamente. gente começa aqui pro mundo, né? É exatamente porque essas pessoas, essas outras minorias, elas não estão alheias a tudo que foi conquistado pelo movimento feminista, né? Como eu acabei de falar, a própria comunidade LGBT, com a Lei Maria da Penha, agora tá sendo valorizada e recebendo esse direito também. Então, assim, esse movimento muitas vezes abre portas para as outras comunidades. Então, é muito errado se colocar um contra o outro, né? Esses movimentos que todos pregam por um direito equivalente, por um interesse em comum, devem também se posicionar a favor um do outro, porque é assim que as coisas podem ser organizadas e podem funcionar de fato, né? Se a gente já está tendo dificuldade, encontrando tanto ódio, tantos discursos realmente contra essas organizações, enquanto movimentos individuais, imagina se a gente também se volta um contra o outro, né? A gente não consegue andar pra frente. E por isso a gente realiza esse tipo de iniciativa, né, Gabi? Sim, eu espero que esse dia 8 de março ele seja mais uma lembrança do que é o dia 8, que a gente nunca se esqueça do que as mulheres já fizeram por nós, o que a gente pode fazer e que cada dia 8 de março seja sempre mais uma força, Uhum. né? Mais um lembrete de que a gente deve continuar seguindo, a gente deve continuar lutando e garantindo para que as futuras gerações consigam andar na rua sozinhas. Sim, não é dia de dar bombom na empresa, né? É dia Não, minha de, tia de dar bombom na de imprensa. sentar e pensar em o que levou a gente a estar aqui hoje. Enfim, eu acho que com isso a gente encaminha pro final do nosso episódio piloto. A gente se encerra Então, aqui. então a gente tem que agradecer a você que assistiu e que acompanhou, tanto pelas plataformas de áudio, se tudo der certo, vai estar disponibilizado, mas também pelo vídeo. É sempre um prazer estar aqui debatendo Muito geopolítica junto com obrigada, você também, gente. Gabi. E, enfim, quem sabe a gente não se vê na próxima, né? Sim, muito obrigada. Sigam a gente no nosso Instagram. A gente vai ter uma conta também no YouTube e no Spotify, então fiquem à vontade. Vão acompanhando a gente. Vamos postar mais episódios futuramente. E a gente está muito feliz de poder fazer essa edição nesse espaço. A gente agradece o NPD pelo apoio, ao professor Luiz Antônio e ao Rafael Cerqueira também por terem ajudado a gente. E feito esse projeto crescer, o nosso desejo como secretários da quarta edição é sempre fazer a SIGIG crescer. É o nosso... É, a É o nossa, nosso lema. é o nosso lema. Da simulação para a Pra realidade. realidade. Se gigue. SIGIG!